o intuito dessa live, né, gente, é para a gente se testar, a gente falar um pouco sobre o nosso conteúdo da Jornada da Vida Exponencial, e aí a gente quer ouvir vocês. Então, pode ir colocando lá ao lado, ali nos comentários, dizer o que percebe, o que sente, se entendeu a nossa proposta, né? Quer complementar? Bruno, Val, Dani. Não, é isso mesmo. Acho que assim, só complementando você, Fátima, a intenção aqui, gente, é um aprendizado, tá? Então, quem está na sala, a gente que vai compartilhar um pouco do conteúdo, nós estamos aprendendo tanto quanto vocês, tá? Também é a nossa primeira experiência nisso. Então, o que a gente conta? Sejam sinceros, tá? Podem mandar as suas mensagens ali, caso haja alguma dúvida ou como aplicar alguma coisa, que aí no final a gente tenta responder a maioria delas, né? Mas que vocês possam ter também o olhar clínico de quem realmente está aqui para ter algum conteúdo, aprender algo, né? Então a gente quer, ao mesmo tempo que a gente quer transbordar algum conhecimento, a gente vai aprender com vocês, tá bom? Então é essa troca que a gente vai fazer nesse exato momento. Isso aí. E a gente vai seguir Dani? a mesma lógica do dia do evento, né? Então a Fátima é quem inicia fazendo a apresentação. Bora, Então, tá Fátima. bom. Então, vamos lá. Olá, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live teste da Jornada da Vida Exponencial. É um prazer ter vocês aqui. Agradeço muito, gratidão por vocês estarem colaborando com a gente neste momento. Eu sou Fátima Andrade, sou consultora, treinadora em comportamento, vendas e experiência do cliente. Hoje eu quero mostrar como a gente pode mudar o nosso mindset, planejar melhor, estruturar processos, impulsionar vendas, porque tudo isso e oferecer uma experiência memorável ao seu cliente. Tudo isso mantendo o equilíbrio pessoal. Fátima, é impossível controlar o emocional, o trabalho e a vida pessoal. Gente, eu sei, eu já passei por isso. Como diz o nosso mestre, só quem pode falar é quem já passou pelo caminho. Eu fui workaholic durante muito tempo, tive 2 paralisias, tive alguns problemas de saúde por não ter esse equilíbrio. Então, com a mudança de comportamento e de mentalidade, a gente consegue ir alterando os nossos comportamentos aos poucos para gerar um equilíbrio. Quero também apresentar de forma rápida os meus parceiros aqui, o Valdeilton Bandeira, o Bruno Oliver e o Dani Tomazetto. Eles vão, né? Eles vão se apresentar, mas falando sobre as suas especialidades e explicar como a mudança de mentalidade impacta tanto na vida pessoal quanto profissional. Fiquem de olho, porque eles vão trazer insights valiosíssimos, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre aquele sentimento que a gente, às vezes, eu já fiz isso muitas vezes, poxa, eu tenho tanto potencial, por que as coisas não acontecem como deveriam comigo? Muitas das vezes, gente, é falta de planejamento, de clareza de processos, tudo isso pode travar o nosso crescimento. Nessa jornada que nós estamos propondo para todos vocês, é que a gente quer mostrar para vocês como que nós vamos transformar os obstáculos em oportunidades. Exemplo, uma pedra na minha frente pode ser qualquer coisa. O que vai mudar é a minha atitude em relação à pedra. Por exemplo, eu posso pegar essa pedra, lapidá-la e transformar em uma obra de arte. Eu posso pegar essa mesma pedra e ferir alguém, ou eu posso apenas passar por ela e não ter nenhuma atitude. Então, isso só vem demonstrar que o que muda é a nossa atitude, é o nosso comportamento diante dos obstáculos. Então, a nossa proposta aqui é ajudá-los a transformar cada obstáculo em oportunidade. Por quê? Você pode ser um empreendedor, você pode ser um empregado CLT, porém, um intraempreendedor, aquele que tem aquele sentimento de dono, né? Você, embora seja CLTista, você tem aquele sentimento de dono dentro da sua empresa. Ou talvez você esteja no momento de transição de carreira, como eu passei há quase 2 anos. Em todos esses cenários, a forma como que você vai lidar com cada desafio, a sua mentalidade é o que vai fazer
toda essa diferença. Eu estou dizendo pelo que eu passei, inclusive recentemente, né? Nessa jornada que a gente está propondo a todos vocês, vão ter muitos exercícios práticos para que você vivencie. Por quê? O adulto só aprende fazendo. Então, o que a gente propõe aí a todos vocês? Que vocês saiam de lá com passo a passo para você iniciar o seu planejamento, a sua mudança, um plano para que você possa realmente fazer a sua mudança de mentalidade, para que você consiga fazer o seu mindset ser diferente e você possa contornar os obstáculos e transformá-los em oportunidade. E nós vamos abordar também crenças limitantes e locus de controle. Tipo, eu não sou capaz, não sou inteligente, eu sou lento, não sirvo para nada. São coisas que a gente ouvia quando a gente era criança. Ai, você é muito preguiçosa. Querendo ou não, gente, a gente não sabe o efeito que isso você vai carregando na vida. E você vai trazendo comportamentos recorrentes em toda a sua vida, né? Vamos falar também um pouquinho de locus. O que é locus? Locus, do grego, significa local. Qual que é o nosso local de controle? Nós temos o interno e o externo. Não vou aprofundar, mas eu vou dizer assim, nós temos que assumir as nossas responsabilidades no que se refere a nós, com ações, reações e comportamento. Nós vamos entrar bem de forma delicada para nos orientar quando você assume as suas responsabilidades, para a gente sair daquela posição de vitimista. Ah, para todo mundo dar certo, para mim nada dá certo. Está tudo errado, na minha vida. O mundo está errado. Chove só, no meu bairro. Então, assim, a gente vai ensiná-los, conduzi-los, como que você chega no seu locus interno. Ah, então tudo é responsabilidade minha, Fátima? Não. Você tem responsabilidades nos atos que você tem controle, nas ações que você tem controle. Por isso, a gente vai entrar um pouquinho mais profundamente. Eu gostaria que vocês parassem um pouquinho e pensassem, quando algo dá errado, você se pergunta, será que eu poderia ter feito algo diferente? Ou você diz assim, ah, foi azar, não tinha o que fazer. Era isso mesmo, a vida é assim, comigo sempre acontece assim. E não é por aí. A gente vai ajudá-los a entender esse locus de cada um. Eu vou utilizar uma metáfora aqui, que é do avião. O avião, para ele decolar, ele gasta um combustível imenso. Mas o que mantém ele no ar são os processos. É o checklist, né? Então, às vezes, nós temos aquela emoção de começar fazendo as coisas, de sair acontecendo. Porém, nós não nos planejamos, o processo não funciona, o que acontece? O avião cai. E na nossa carreira e na nossa vida é a mesma coisa. A gente começa as coisas com muita energia para começar um projeto, mas sem planejamento, sem processos claros, tudo tende a cair no meio do caminho, né? Então, as minhas filhas, inclusive, elas brincam. Quando eu estava nessa confusão toda, sem planejamento, eles falavam assim, mãe, você quer comprar um apartamento ou comprar um trailer? Né? Então, é falta de objetividade, falta de foco. Tudo isso a gente vai trabalhar com esses nossos parceiros que têm muito a nos acrescentar. Durante a jornada da vida exponencial, a gente vai alinhar esses mindset com planejamento e execução, para que você possa impulsionar a sua carreira, a sua empresa, na verdade, a sua vida. Nosso objetivo é que todos identifiquem quais são as suas crenças, de que forma eu estou agindo com o meu locus interno, no que eu posso melhorar, com o objetivo decolar e se manter, né? Então, a gente vai ter muitos exercícios que vão ajudar a gente a enxergar com clareza cada área da sua vida, e a gente quer contar com todos vocês. Por quê? Quem se identifica com essas dores, quem sente que tem um baita potencial, mas não sabe como colocar em prática.
Então, a gente vai colocar aí para vocês alguns processos, alguma metodologia para que vocês fiquem, olha, dá para planejar, vou colocar tudo no papel. E fica o meu convite. Vem participar dessa jornada junto com a gente. E agora é contigo, Valdeilton. Maravilhoso, maravilhoso. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação, né? Pela honra de a gente poder se apresentar para vocês, oferecendo aqui sempre o nosso melhor. Me apresentando um pouquinho, eu sou Valdeilton Bandeira, sou terapeuta holístico e hipnoterapeuta, especializado em ansiedade e também sou analista comportamental. O que é ansiedade? A ansiedade nada mais é do que uma preocupação excessiva com algo que eu nem sei se vai acontecer ou se eu vou ter controle sobre aquilo. E traduzindo para uma forma mais lúdica, eu falo que a ansiedade é como se fosse um seletor de um aparelho de som. A emoção ligada é o medo, e cada coisa que acontece que eu sinto medo, o seletor aumenta. E a gente fica preocupado como que vai fazer aquilo, como é que eu vou resolver aquilo. E aí os sintomas da ansiedade: falta de ar, palpitação, sudorese, aquela congelamento, muitas vezes a gente não faz. E aí a famosa procrastinação, a gente fica querendo fazer e não faz. E tem vários tipos de ansiedade. Pânico é ansiedade. Fobia social é ansiedade. Claustrofobia é ansiedade. TEPT, conhecido como transtorno de estresse pós-traumático, é uma ansiedade. Quem aqui já foi assaltado? Eu adoro fazer caminhada. Eu não gosto de correr, mas eu gosto de andar. E gosto de andar muito. E numa dessas caminhadas que eu estava fazendo, um motoqueiro passou por mim. Eu estava sozinho na rua, era uma rua meio deserta. Ele passou, voltou, colocou uma arma na minha cabeça, perguntou se eu era policial, mandou levantar a camisa, pegou meu relógio, meu celular, mandou olhar para o chão e foi embora. Hoje, todas as vezes que passa um motoqueiro do meu lado, a minha primeira reação é fechar a minha mão. Só que eu não permiti que aquela situação me paralisasse. Tem muita gente que numa situação dessa não anda mais, não faz caminhada ou não passa por aquele caminho ali. Eu passei várias vezes, eu continuei enfrentando o meu medo. E o que isso tem a ver com perfil comportamental? Quem aqui é casado? Ou tem um relacionamento? Já teve um relacionamento? Todo mundo aqui já, em algum momento da vida, a gente já namorou. Quem não casou, namorou. E eu costumo dizer que dentro do perfil comportamental existe uma máxima que é: o mesmo motivo que faz você se apaixonar por uma pessoa é o que faz você começar a ter um conflito com ela. Aquilo que faz você gostar de alguém é que você também começa a ter conflitos. E isso serve tanto para o perfil de relacionamento pessoal quanto de ambiente de trabalho. Eu quero mostrar para vocês uma imagem. Vocês têm que prometer que não vão dar risada, hein? Vocês estão vendo essa imagem? Não Ainda posso não. prometer. Né? Agora sim. Agora sim. Essa foto aqui, que o fundo é vermelho, sou eu no meu ambiente de trabalho em 2022. Esse rosto redondo é um rosto de uma pessoa extremamente ansiosa, estressada, irritada com o ambiente. As alterações físicas e biológicas têm causas emocionais. Isso aqui sou eu, ó. Depois que eu saí da empresa, me tornei terapeuta, onde eu faço o que eu gosto. 68 quilos. E olha como que o perfil comportamental influencia no ambiente de trabalho para determinar o nível de estresse. Vocês continuam vendo a tela? Sim. Essa pessoa aqui, todos nós temos 4 perfis comportamentais: dominante, estável,
influente e conforme, ou cauteloso, que muita gente chama. E o nosso comportamento, ele é determinado 50% ambiente e 50% é genética. Esse natural aqui é o perfil comportamental dessa pessoa, natural dela. Ela é dominante 50%, 76% influente. É uma pessoa extremamente comunicativa, da área comercial, inclusive. Como é que o ambiente está mexendo com ela? Ela está tendo que ser 62% influente, aumentou a estabilidade dela, ou seja, a empatia, né, se colocar no lugar do outro e ouvir mais o outro, ser mais paciente. E aumentou o planejamento dela. Essa pessoa ela foi promovida de vendedora para chefe do departamento comercial. O que aos olhos de muita gente é maravilhoso, né? Poxa, teve uma promoção. Só que essa promoção teve um impacto muito grande emocionalmente para ela, porque ela não se preparou para essa promoção. Ela está tendo uma dificuldade muito grande, porque agora ela tem que escutar mais as pessoas, ela está tendo que planejar mais a atividade dela e falar menos. Isso aqui está deixando ela do mesmo jeito que eu estava. E por que isso aqui é importante? Eu preciso entender como é que as outras pessoas se comunicam para eu também melhorar a minha comunicação. Porque a gente tem por hábito falar com todo mundo do nosso jeito, né? Eu, por exemplo, eu tenho um perfil estável. Então, eu sou escuta ativa e executor. Eu escuto e falo, e faço. E eu falo de forma mais branda, mais suave. Se vocês prestaram atenção na forma como a Fátima fala, ela é muito mais impositiva na forma de falar. Não que ela está impondo nada para ninguém. É só que a tonalidade da voz dela é mais firme do que a minha. A minha ela é mais branda, é mais calma. Quando eu vou falar com alguém do perfil da Fátima, eu tenho que aumentar a minha tonalidade vocal, falar de uma forma mais firme. E ela, quando vai falar comigo ou com alguém da equipe dela que seja estável, ela tem que falar de uma forma, ela tem que ser firme na fala dela, só que ela tem que usar uma tonalidade mais branda, mais acolhedora, né? Então ela fala de uma forma mais paterna, vamos utilizar dessa linguagem. Ela fala de uma forma mais paterna e eu falo de uma forma mais materna. Então, quando eu vou falar com a Fátima, eu também tenho que falar de forma paterna, porque se eu ficar falando de forma materna, eu crio ruído, ela não vai entender bem a minha comunicação. Se ela fala comigo de uma forma muito paterna, ela cria um ruído comigo. Quando eu vou falar com uma pessoa que ela é mais influente, ela é mais informal na forma de falar. Então eu preciso também usar um pouco mais de informalidade na minha fala. Eu não posso ficar falando com palavras muito técnicas, muito rigoroso em tempo e tudo mais. Eu não posso ficar controlando o tempo quando eu falo com uma pessoa influente. Quando eu vou falar com uma pessoa que ela é mais planejadora, a mais cautelosa, que é aquela pessoa que tudo que ela vai fazer, ela faz tudo de forma mais metódica. Eu também tenho que falar com ela de uma forma mais detalhada. Eu preciso ser mais detalhista na minha fala. Eu não posso ser muito direto, como é um dominante. Não posso ser muito informal, como é um influente. Não posso ser tão estável. Então, eu tenho que ser mais detalhista. Se eu for utilizar outras abordagens, eu crio um problema, porque eu quebro um rapport. E aí tem uma característica que é muito importante dentro dos perfis, que você consegue identificar de uma forma um pouco mais rápida, é que quando eu vou fazer um questionamento para um dominante, eu posso fazer começando por que que isso deu errado e por que que você não fez isso. Ele é o único perfil que eu posso começar o questionamento com a palavra por quê. Todos os outros eu tenho que utilizar o como e o que. Como que isso aconteceu, como podemos melhorar isso, ou o que pode ser feito para que isso aqui dê um melhor resultado esperado. E qual é a finalidade disso e por que que isso se explica?
todos os outros perfis, quando eu coloco a palavra porquê no início da pergunta, para saber uma resposta de algo, eles encaram como se a culpa fosse deles. O dominante, não. Por quê? Porque ele tem uma convicção muito alta. Então eu posso falar para ele, por que que isso não deu certo? Por que que você fez isso? Ele tá tudo certo com ele, ele vai te responder. Os outros perfis, eles entendem, disparam gatilhos emocionais de infância, de feridas emocionais, aonde ele traz para ele a culpa. É um sentimento de culpa. Não, isso aqui não deu certo, a culpa é minha. E não é. É o que a Fátima disse, é questão de responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade naquela tarefa ou naquele assunto, naquele contexto ali. Então, isso é algo que precisa ser feito. Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, para vocês terem uma noção, é 5% do que a gente vai falar no dia do workshop, no nosso treinamento da jornada exponencial. Então, o que a Fátima falou é 5%, isso aqui que eu estou falando é 5%, porque lá eu vou falar exatamente quais são todos os tipos de ansiedade, como é que a gente lida com cada situação dessa de ansiedade, como é que eu identifico níveis de ansiedade, né? E o perfil comportamental, quais são as características de cada perfil comportamental. Aqui eu estou dando uma pincelada. Então, participem desse evento, desse workshop, convide todas as pessoas que vocês conhecem e acreditam que esse conteúdo vai fazer diferença para elas. Eu acho que aqui eu já dei uma boa pincelada e eu passo a bola agora para uma pessoa que vai falar sobre gestão de tempo, porque tudo para nós é tempo e tempo de qualidade principalmente. Então eu convido agora, eu passo a palavra para o Dani. Dani, a palavra é sua. Salve, salve, pessoal. Boa noite aí. Quero parabenizar os que estão presentes hoje. É maravilhoso estar em meio a um grupo de amigos aí, eu digo até irmãos de caminhada, agora irmãos de jornada. Eu acho que esse nome vem bem a calhar. A introdução que o Val fez do tema que eu vou abordar é muito oportuna. A gente está falando em gestão de tempo. Eu, particularmente, já tive vários problemas na parte de gestão de tempo. Isso me motivou a buscar ferramentas, buscar soluções para que a gente pudesse, para que eu pudesse aplicar e pudesse fazer uma virada na minha vida. Qual de vocês já não teve a sensação de chegar ao final do dia, depois de um dia extremamente cansativo, exaustivo, trabalhando pra caramba, e chegar no final do dia e olhar e dizer o seguinte: poxa vida, parece que o dia passou e eu não fiz nada. Essa sensação é uma sensação muito comum nas pessoas. Eu arrisco dizer que mais da metade das pessoas, até maior o número talvez, eles têm a sensação de que a produção diária da pessoal, ela, além de ser exaustiva, cansativa, ela não está na direção daquilo que vai fazer realmente a diferença na sua vida a longo prazo. Às vezes nós não nos lembramos que ao longo de uma vida, vamos imaginar uma vida média de 80 anos, nós vamos ter, sei lá, 10 ou 15 verões com os nossos filhos, nós vamos ter talvez lá uns 50 ou 60 aniversários de casamento para aqueles que são casados como eu. Nós vamos ter o nosso convívio pleno dos nossos pais lá durante lá uns 40 invernos e assim sucessivamente. E a gente não se dá conta que esses momentos passam e ao final da vida, por mais que nós estamos abordando sucesso empresarial, o sucesso financeiro, a prosperidade, nada disso faz muito sentido se ela não for completa, se ela não for plena. O que eu quero dizer com isso? Chegar ao fim da vida, por exemplo, com muito dinheiro no banco, não vai fazer diferença nenhuma se a gente precisa comprar mais alguns minutos. Porque o tempo é uma coisa que iguala todas as pessoas e todas as classes. Ou seja, o relógio bate na mesma velocidade de 60 segundos por minuto para todos nós. E ele se acaba. A gente tem uma noção... Uma coisa importante que eu acredito que normalmente o ser humano tem duas vidas, né? A segunda delas começa quando a gente percebe que só tem uma. Quando a gente percebe que só tem uma vida, normalmente a gente começa a dar mais valor para aquelas coisas que o dinheiro não compra. É claro que o dinheiro,
ele permite o conforto, ele permite uma série de vantagens, acesso às escolas melhores, acesso a uma alimentação melhor, acesso a vários benefícios de ter o dinheiro. Porque, na verdade, a gente fala em ganhar dinheiro. O que a gente quer, na verdade, é usufruir os benefícios que isso pode nos trazer. Mas só o dinheiro, sem saúde, sem tempo, sem ter com quem aproveitar, não faz sentido nenhum. É importante destacar também que cada um de nós ele é um conjunto de dons e um conjunto também de problemas. As pessoas são assim, como o Val bem lembrou, nós temos características bem individuais. Ao longo da nossa vida, nós precisamos nos acostumar com a pessoa mais importante da nossa vida, que é com a gente mesmo. Porque no final, infelizmente ou felizmente, é apenas com ela que nós vamos estar. Eu acredito hoje, levo como uma filosofia de vida, que eu tenho, apesar de ter vários relacionamentos, e tenho vários relacionamentos muito duradouros, de longa data com a minha esposa, eu já tenho 25 anos de casado, eu acredito que só 2 pessoas que nós precisamos convencer na nossa vida de que a gente deve escutar a opinião. O primeiro deles é a nossa criança de 5 anos, que é aquela que passou por nós. E o segundo é o nosso adulto lá de 70, 80 anos, e perguntar para eles, o que é que tu tá achando da vida que eu estou levando? Eu acho que a opinião desses 2 personagens que estão dentro de nós vão fazer a gente realmente pensar. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Dani Tomazetto, eu sou empreendedor há mais de 30 anos, trabalho com liderança de equipe, trabalho com gestão comportamental, treinamentos de alto impacto, gestão comercial, gestão de projetos, e sou apaixonado por ajudar pessoas, e durante muito tempo da minha vida eu não entendi muito bem essa missão. E a minha missão hoje é mudar a vida das pessoas para que elas, encontrando o seu sentido de vida através da sua bússola e não mais o relógio, aplicar ferramentas para que ela possa efetivamente durante o dia transformar as atividades em algo que leve ela para o seu norte, para aquilo que realmente faz diferença na vida das pessoas. Eu gosto muito de lembrar nas minhas palestras a respeito do tempo que nem os gregos olham, porque nós hoje estamos muito acostumados e nós, com certeza, nesse momento eu vou passar alguns hacks e no nosso workshop, no dia 30, a gente vai aprofundar isso, mas vai se tratar muito sobre tempo, sobre atividade, sobre o tempo de hora. Mas tudo isso não tem sentido se ele não estiver alinhado com o nosso tempo de vida, que eu digo que é a bússola, que é para que caminho nós estamos indo. Senão a gente está apenas fazendo por fazer. Eu escuto, não raro, várias pessoas comentando que, assim, tenho muitas coisas para fazer, eu tenho coisas para fazer. Eu me pergunto, se tu tem coisas para... Quem te deu essas coisas para fazer? Quantas coisas você tem que fazer? A gente costuma relativizar as nossas atividades como se o tempo fosse uma coisa elástica, ou seja, eu vou empilhando coisas sem necessidade, que não fazem sentido nenhum, e isso acaba tomando a minha agenda, tomando os meus dias, tomando principalmente as minhas horas de qualidade, horas que eu poderia estar trabalhando em melhorar a minha saúde, continuar tendo uma mentalidade de crescimento, de growth, de crescimento, de estudar, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que seja mais empática, que entenda a sociedade onde vive e entenda como ela deve se comportar. Então, essa questão de colocar atividades sem ter um nível de critério, um nível de priorização e sem sentido, o que faz é roubar o nosso tempo. Nós temos, todos os homens, o ser humano tem a característica de ter um cérebro primitivo. O nosso cérebro, infelizmente, trabalha contra nós, porque o objetivo dele é trabalhar numa manutenção, ou seja, preservação. Ou seja, correr riscos é um problema para o nosso cérebro. Por que ele faz isso? Para economizar energia. Quantas pessoas vocês conhecem, por exemplo, que preferem aplicar um valor na poupança que tem certeza que não vai perder, do que aplicar algo no mercado financeiro sob o risco, talvez, de fazer milhões, um Bitcoin, qualquer outra coisa? Eu conheço várias. Eu também, por muito tempo, fui um deles. Ainda sou um pouco conservador em termos de investimentos. Mas
Trabalhar no sentido de orgânico, ou seja, orgânico, a grama cresce organicamente. Quantos milímetros ela cresce por semana, por dia, por mês? Ela cresce, mas ela não cresce tanto. Mas também não tem risco nenhum. O nosso cérebro trabalha muito com isso. Então, uma coisa que é importante que a gente deixe claro, o cérebro só faz a pessoa se movimentar a partir de duas premissas. A primeira delas, um medo latente, alguma ameaça muito grande. A gente vai se movimentar. E a segunda, um desejo ardente, algo que a gente quer muito. A dica que eu dou para que a gente possa construir tarefas e atividades que nos levem ao sucesso e prosperidade é que nós tenhamos claro aonde é o ponto que nós queremos chegar. Às vezes, o desenvolvimento de alguma tarefa, que seja doméstica, com seu parceiro, individual, ela é uma tarefa, às vezes, desagradável. Eu aprendi durante a minha vida, e eu tenho 4 filhos, então eu troquei fralda durante 14 anos. Acho que foi o cara que mais trocou fralda da minha idade, acho que foi o cara que mais trocou fralda. Eu tive que aprender a trocar fralda, a aprender a gostar de fazer coisas que às vezes parecem desagradáveis, tá? Então, o que eu tenho? Eu não tenho uma memória de ser ruim trocar fraldas. Eu tenho uma ótima memória de estar com meus filhos. Eu estou dando sentido para uma atividade que pode parecer desagradável, às vezes até nojenta, eu vejo isso em vídeos na internet, que a gente tem que encontrar os motivos certos. Então, se você tem os motivos corretos na direção correta, fazer uma atividade vai ser prazeroso, porque você tem um objetivo, você tem algo em mente que vai fazer você ir para um próximo nível. Outra coisa importante que as pessoas às vezes não percebem é a procrastinação. A procrastinação, eu acho que é uma doença do século, porque ao mesmo tempo que a gente deseja algo muito, nós não conseguimos abrir mão de ficar 1, 2 horas numa rede social, bater papos em grupos de política, de futebol, indefinidamente, que não vão levar a nada, ou simplesmente ficar assistindo TV e maratonar séries. É legal fazer isso? É legal fazer. Mas, se você não tem um plano de gerenciamento de tempo, ele acaba se expandindo e tomando todo o teu dia, um final de semana inteiro. E você podia ter cuidado da saúde, você podia ter feito uma atividade com pet, podia ter feito uma atividade de tomar um sol, pegar o ar livre. Eu não entendo hoje, e a gente só entende depois de saber que só tem uma vida, como é que as pessoas conseguem enxergar a vida e as oportunidades pelo buraco da fechadura em vez de abrir a janela. É uma coisa curiosa para mim. Mas eu entendo, por outro lado, que essas pessoas talvez não tiveram o acesso, não tiveram a informação, não tiveram a sorte que nós tivemos em ter dificuldades que nos fizeram ultrapassar alguns limites. E, ao longo desse caminho, dessa jornada, nós encontramos também mentores, colegas, amigos que nos identificamos com as mesmas dificuldades e aprendemos. Nós temos o ser humano talvez seja um dos poucos animais que tem a capacidade de aprender com os próprios erros e poder construir uma vida nova. Ou seja, como bem abordado nos outros colegas, e o Bruno que vai abordar isso também, a gente até entende que tivemos, com certeza, dificuldades na nossa infância, independente do seu ambiente. Mas que isso não pode nos resumir. Ele pode ser, talvez, o ponto de partida, mas não quer dizer que vai ser a nossa linha de chegada, certo? Eu quero colocar para vocês um desafio aí. Nós vamos fazer agora, nos próximos dias, uma segunda webinar. Eu convido vocês a participar dessa webinar e quero deixar um desafio para vocês. Dentro da metodologia de gestão de tempo, uma das atividades que eu considero como muito importante é fazer um tratamento das atividades que a gente faz durante o dia para entender se as atividades que a gente faz durante o dia, elas têm relação com os nossos objetivos. Certo? Dentro de uma estrutura de gerenciamento de tempo, eu, particularmente, tenho várias ferramentas. Eu gosto de usar 2 ferramentas aí básicas que me ajudam todo dia a me organizar. O primeiro é aplicar uma técnica chamada time blocking. O que significa isso? Que seriam blocos de tempo. Antes de começar a semana ou o mês, eu defino horários onde que eu vou à academia,
onde que eu vou estar com os meus filhos, onde que eu vou estar com a minha esposa, o tempo que eu vou ficar no trabalho, que normalmente toma mais tempo, é o que mais consome o tempo durante a semana, o tempo de descanso, de lazer, para que a gente tivesse uma disciplina de, eu quero continuar assistindo o Game of Thrones. Legal, tudo bem, mas então dedica um horário durante a tua semana para que ele não consuma toda a tua semana apenas com esta tarefa. Porque é que nem você se alimentar só com arroz ou só com feijão. Você precisa fazer um mix, certo? Para tornar a vida também divertida, e tem muitas opções. E uma das opções é esse tipo de lazer. Eu quero ficar olhando o TikTok meia hora por dia. Não tem problema, mas tenta trabalhar disciplinarmente para que tu tenha um horário determinado. Esse é um dos métodos que eu uso. O segundo método é, para todas as atividades, eu procuro classificar elas como em duas categorias principais. Se elas são importantes e se elas são urgentes. E eu posso cruzar essas duas informações. Eu vou ter atividades que são importantes e também são urgentes. Quando eu tenho uma atividade no quadrante de importante, é aquela atividade que ela ou foi delegada para mim, ou fui eu que escolhi, e que ela precisa ser resolvida imediatamente, sob pena de virar uma crise. Isso é tratado como uma atividade urgente, desculpa, eu troquei o nome, urgente, ok? E tem atividades que são importantes, por exemplo, lazer com a sua família. É uma atividade que não precisa ser feita agora, mas eu tenho tempo para planejar, então eu posso trabalhar ela ao longo de um período para que eu possa dedicar um tempo realmente de qualidade. Se eu tiver, por exemplo, uma atividade que ela é urgente, mas ela não é importante, eu tenho que questionar se ela deveria estar na minha agenda. Às vezes, precisamos fazer coisas que não são tão importantes. Mas, se nós temos a consciência e trabalhar intencionalmente na nossa agenda, é mais possível que a gente consiga ter uma agenda mais produtiva. E as coisas mais importantes sejam colocadas em prioridades. Então, é um exercício, um desafio que eu deixo para vocês, até a próxima webinar que nós vamos ter, de tentar fazer uma análise com relação às atividades que vocês fazem, se vocês conseguem fazer uma separação de blocos e se vocês conseguem fazer uma classificação nas atividades que vocês têm. Ademais, eu gostaria de finalizar convidando o que nós estamos conversando aqui, o Val bem colocou, é uma pequena parcela de um conteúdo bem denso, tanto técnico como emocional, que vai proporcionar oportunidades para que vocês possam aplicar na vida de vocês, ou seja, ferramentas práticas aplicáveis que vão produzir uma mudança na vida de vocês, levando vocês para realmente uma jornada exponencial. Então, eu convido vocês a divulgarem isso, amigos de vocês, para que no dia 30 vocês possam estar conosco, né? E participar dessa grande jornada exponencial que esse grupo maravilhoso está desenvolvendo, ok? Eu quero deixar uma mensagem para vocês no final, dizendo o seguinte: a gente fala muito sobre o tempo, né? Mas a vida trabalhada em tempo não é sobre pressa, é sobre o ritmo correto, ou seja, a constância vai fazer a diferença. É isso aí, gente. Top demais. Obrigado, Dani. Peraí, apareci. Tinha saído. Dani, obrigado. Foi top. Galera, é o seguinte. Eu quero me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Bruno. Bruno Oliver para alguns, para outro Bruno Marchi. E eu estou aqui para poder compartilhar junto com os meus colegas. A primeira coisa que a gente tem que entender agora é exatamente esse timeline que a gente está vendo nessa webinar. Então, nós estamos vendo aqui sobre uma nova mentalidade, nós estamos vendo sobre um perfil comportamental, nós estamos vendo sobre gestão de tempo, e eu quero falar agora sobre algo que tem a ver, que vai encaixar tudo isso, tá? Por quê? Porque eu quero falar com vocês sobre inteligência emocional. Então, tudo que a gente viu até agora culminou nisso. Primeiro, tá? Eu quero usar um esteio, né, de uma palavra, de um livro chamado Romanos. Romanos 12, 2 fala o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Então, assim, é um texto, né, milenar, e ele fala sobre não se conformar. O que isso quer dizer? A primeira coisa que eu preciso saber para eu mudar de vida é saber aonde eu estou. O meu estado chama-se de consciência. É igual quando você está queimando de febre. Eu, particularmente, tenho experiência com isso porque eu sou filho de uma enfermeira. Minha mãe, Dona Ruth, um beijão para ela. Ela é uma enfermeira. Então, quem tem enfermeiro na família sabe que ele é um farmacêutico. Ela medica todo mundo, ela anda com um monte de remédio na bolsa, sempre com alguma coisinha ali para ajudar alguém. Então, eu cresci na minha vida sendo automedicado. E às vezes eu estava com alguma coisa, uma febre, tomava um remédio, passava e eu nem sabia o que era, o que tinha causado aquilo. E muitas vezes nós estamos usando esses dipironas, né, emocionais da nossa vida que não resolvem o problema. Eles só não são paliativos, né? O que muda de verdade, o que vira o jogo na nossa vida, galera, é a primeira coisa, o primeiro passo, ter consciência. Quem eu sou. Então, não vos conformeis, eu não me conformar. Eu preciso, então, entender quem eu sou. E aí eu entro numa tríade. O que é tríade? Qual que é o propósito dessa jornada, tá? Jornada tem a ver com caminhada. Caminhada tem a ver com processo. É interessante, eu falei isso no treinamento a semana passada, que uma árvore, imagina uma árvore, né? Imagina uma laranjeira. Não sei se você já chegou perto de uma laranjeira, escutou o pensamento de uma laranjeira. Alguns podem olhar para a laranjeira e falar qual que é o propósito da laranjeira, qual que é a missão da laranjeira. Alguns vão falar da laranja, o óbvio, né? Outros vão falar, é dar oxigênio, né? Outros vão falar fazer sombra. Enfim, cada um vai falar algo olhando para a imagem da laranjeira. Mas só o botânico, que é o que entende da planta, né, da árvore frutífera, sabe que o propósito da árvore da laranjeira não é o fruto, são as raízes. Uma árvore, ela passa toda a sua existência trabalhando as suas raízes, ramificando as suas raízes, tentando encontrar no solo zinco, todos os tipos de minério. Ela tenta encontrar lá no lençol freático água. Então, qual que é o foco da árvore? É o processo. O fruto é consequência. O dar sombra é consequência. Qual que é essa metáfora diz pra gente? Muitas vezes nós estamos olhando tanto em dar fruto, nós ficamos ansiosos, ficamos depressivos. O que é ansiedade? O Val falou sobre isso, ele é mestre sobre isso. Mas ansiedade, gente, é excesso de futuro. É quando você está, nesse exato momento, pensando no que ainda nem aconteceu, pensando na meta do final do mês, pensando no boleto que vai chegar, pensando se aquele relacionamento vai dar certo, pensando, enfim, pensando. E olha que interessante, pessoal, a psicanálise, a PNL, diz o seguinte, que 98%, olha a porcentagem, 98% dos seus medos nunca vão acontecer. É loucura isso, né? Saber que a gente gasta tanta energia ou bioenergia em algo que não vai acontecer, que não é real. Só que uma pessoa ansiosa ou depressiva também, porque o depressivo é o contrário, ele tem excesso de passado, ele tem uma bagagem que ele não solta, ele tem um peso que ele escolhe, o depressivo escolhe carregar o seu passado. Então, o excesso de passado gera depressão, porque você fica ali pensando naquilo que você não pode resolver. Saiba de uma coisa, o que aconteceu, aconteceu e acabou. Eu falo isso muito para as pessoas que andam comigo. Se alguém te fez mal, se alguém te traiu, se alguém puxou seu tapete, se agiram mal contra você, entenda uma coisa, isso tem a ver com quem fez e não com você. O que muda o jogo, e isso eu aprendi no Grey's Anatomy, tá, gente? Não sei se vocês já assistiram essa série já, mas eu aprendi no Grey's Anatomy um princípio muito importante, que é o seguinte, a questão não é o que fazem comigo. A questão é o que eu faço com o que fazem comigo. É a escolha minha, é decisão minha. Alguém pode fazer um mal, alguém pode me xingar, alguém pode, enfim, me sabotar. Só que a escolha do que eu vou fazer sobre aquela emoção é minha, não é de mais ninguém. Você já ouviu lá, assistiu o Datena? E nós temos participantes aqui que assistem muito Datena, né, Emanuele? Então, entenda uma coisa.
no Datena tem muito o quê? Aquela tragédia, né? Marido mata a esposa porque pegou ela em adultério. Enfim. Aí vai entrevistar o marido ali que foi preso porque ele matou, né, a esposa. E aí ele pergunta pra ele, fala assim, por que você fez isso? Ele falou, eu não sei por que eu fiz isso. Eu estava nervoso, eu estava fora de mim. De repente você tem vivido fora de si. De repente, sabe aquele filme, O Clique, do Adam Sandler? De repente você está passando a sua vida com aquele controle naquele filme. Você não quer viver o processo porque você fica olhando para o propósito, fica olhando para o fruto, esse fruto nunca chega como você quer, ou você fica olhando para o passado, preso no passado, e aí você esquece de viver o presente, o propósito. Então, o que a gente entende sobre toda essa mecânica, pessoal? Eu tenho que me preocupar com a raiz. Eu tenho que me olhar primeiro para dentro. Então, lembra, eu preciso primeiro entender sobre identidade. Pessoas que não sabem quem são, não sabem para onde vão. Pronto. Pessoas que não sabem para onde vão, qualquer lugar serve. E pessoas que vão para qualquer lugar, não chegam em lugar nenhum. Olha que interessante. Então, se você não sabe quem você é, você não sabe para onde está indo e não chega em nenhum lugar. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, voltando lá para o nosso gancho lá de Romanos 2, primeiro, eu não vou me conformar, eu tenho que ser consciente, eu tenho que olhar para mim mesmo e encarar. Vou te falar uma coisa bem impactante. Você é um BO ambulante que você precisa resolver. Você precisa se olhar na cara, encarar a si mesmo e se resolver. Porque enquanto você não se resolve, muitas pessoas ao seu redor acabam perdendo. Você acaba perdendo. Então, entendam isso. Na minha experiência, gente, naquilo que eu acredito, tá? Tudo começa da identidade. Tem até uma oração, né? Tem até uma sabedoria também desse livro milenar, que fala o seguinte: qual que é o maior ensinamento da humanidade? Qual é a maior busca da humanidade? Perguntaram para um mestre, um rabino. Qual que é a maior busca da humanidade? Ele falou o seguinte: ame a Deus, fonte. Ele falou o seguinte: ame o próximo como a ti mesmo. O que isso quer dizer, pessoal? Isso aqui tem uma base de sabedoria, tá? E sabedoria é diferente de entendimento. Isso quer dizer o seguinte: o que quer dizer isso? Independente de religião. Eu recebo minha identidade. Quem que é a fonte? Quem é o doador da vida? Ele está acima de nós. Deus, Jeová, o que você acreditar? Universo. Então, há algo que está acima de nós. Saber disso conforta. Então, quando eu amo a Deus, quando eu amo esse ser criador e doador, ele é a fonte, eu chamo de origem. Então, ele é a origem. Quando eu olho para a origem, como um espelho, ela revela quem eu sou. E quando eu olho para a origem e vejo quem eu sou, tem uma coisa: identidade gera missão. Quando você sabe quem você é, você encontra o porquê você está aqui. Você encontra a missão. O que é missão? Missão são as habilidades, tá? Missão tem a ver com o ambiente, entendeu? E tem a ver com resultados. Missão tem a ver com isso. Identidade gera missão, missão gera propósito. Propósito é aquilo que dá sentido a você estar vivo, respirando agora. Então, entenda uma coisa, eu vou te fazer umas perguntas. Você sente que a sua vida está travada? Você sente que você faz muito, mas colhe muito pouco daquilo que você faz? Você tem se sentido ou se sentida fadigada com constância? Você sente que às vezes você não sabe por que está fazendo o que você faz? Você vai trabalhar porque você tem que trabalhar. Você vai passar em família porque você vai passar em família. A minha história, gente, eu já passei por uma crise depressiva muitos anos atrás, há uns 8, 7 anos atrás. Quando você entra num quadro depressivo, tem uma coisa: você pode estar no meio de muitas pessoas, mas você se sente sozinho. Por quê? Porque ali é só você e você. As pessoas não compreendem o teu sentimento. Então, de vez em quando você sente isso, você sente que a vida ela não tem tanto sabor. Você faz, você ajuda, mas na hora que você está lá, deitado no teu travesseiro, você faz o cálculo do teu dia, você fala: cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não estou chegando aonde eu quero. Então, saiba de uma coisa: tudo que nós falamos aqui
tem a ver com ativar uma chave dentro de você. O segredo de uma vida exponencial, pessoal, tem a ver com você saber aonde você está, consciência. E aí você desenvolver as habilidades e você caminhar no processo. Lembra da árvore? A árvore não está preocupada com o fruto, ela está ramificando as suas raízes. Ramificar a raiz é um processo que ele é silencioso, não é glamuroso, não vai para o Instagram, não entra em rede social, as pessoas não vão bater palma para você. Só que você vai crescer no invisível, você vai crescer no secreto para frutificar, né? Para poder abençoar e crescer no visível. Olha que interessante. O meu e o seu trabalho maior é no campo invisível. O meu e o seu trabalho maior é um lugar onde ninguém vê. Então, o nosso apelo aqui é para que você possa ficar incomodado. Essa webinar não é para você ficar feliz. Não é. Essa webinar é para você ficar bravo. É para você ficar incomodado. É para você olhar e falar assim, que merda de vida eu estou levando. Porque enquanto você não identifica, enquanto você não reconhece, gente, sabe qual que é o primeiro passo para um paciente de vício ser liberto? O reconhecer que ele é viciado. Entende isso? Às vezes você está assim. Você está tendo vícios de comportamento, mentalidade limitante, crenças que bloqueiam você. Bruno, me cita algumas crenças, como a Fátima falou que eu ia tocar. Do não merecimento. Timidez exagerada. Entendeu? Se eu pegar e falar para você aqui agora, daqui a pouco, daqui 20 minutos, você vai entrar numa palestra para 500 pessoas. Você vai falar do teu conhecimento. Só de imaginar você falando a 500 pessoas, teu coração palpita, tua mão gela, a tua voz começa a embargar. O que acontece? Um medo que está dentro da tua mente, ok? Do teu cérebro, ele está lá dentro, ele gera reações fisiológicas. Então, na PNL, para a gente poder fechar esse assunto, que é o que eu quero entregar na próxima webinar, e é o que eu quero e vou entregar no nosso workshop, tá? É uma metodologia. O que isso quer dizer? É através da PNL, que é uma metodologia que ela já está validada, a gente fazer exercícios, né? A gente traçar estratégias para você, primeiramente, quebrar e vencer crenças limitantes, principalmente de identidade. Coisas, como o Val falou, que aconteceu lá atrás, quando você era uma criança. Um exemplo, déficit de aprendizado. Acontece com a criança do ensino infantil ou do maternal, quando o professor ou a professora, que é um ícone de sabedoria e de conhecimento, chama a atenção de maneira exacerbada. De repente você passou por isso. Sofreu bullying na escola, ou foi chamada a atenção de maneira errônea pela tua professora, aquilo incultou uma dificuldade na sua cabeça. Às vezes você ouviu aquela sentença, larga de ser burro, moleque. Larga de ser burro, menino. E de repente alguma imagem de autoridade, pai, mãe, irmão, alguém que tinha autoridade sobre você, falava isso para você até brincando, mas a tua mente, tá? O teu sistema reticular acolheu essa informação. E aí você cresce um adulto pensando que o quê? Você não consegue fazer uma faculdade, você não consegue estudar, você não gosta de leitura, porque lá atrás você recebeu um drive de que você é burro. E é possível e é necessário quebrar essa crença limitante na sua mente para que você desbloqueie um poder latente para ser um leitor assíduo, para você poder ser uma pessoa de alto QI, para que você possa ter um intelecto aflorado, para que as suas habilidades também possam aflorar. Então isso aqui, gente, é só 5% do que a gente quer entregar. O tempo voa, dá vontade de falar muita coisa, porque tem muito conteúdo bacana. E eu vou falar o que o nosso treinador fala. Eu só falo do que eu já vi. Eu só posso levar vocês, pessoal, até onde eu já fui. Porque eu já fui essa pessoa traumatizada, eu já fui essa pessoa que eu precisava da aprovação das pessoas. Eu era essa pessoa que queria chamar a atenção, porque eu tinha essa necessidade de chamar a atenção. Ainda tenho, mas já tive vários bloqueios que enquanto eu não tinha consciência, a minha vida era uma merda. Essa era a verdade. A minha vida, ela não era uma vida produtiva, não era uma vida abundante, não era uma vida exponencial. Então, eu quero convidar você o quê? A essa jornada.
que você possa, nessa webinar, que ela possa ter te sacudido para você tomar o controle da sua vida. Entenda uma coisa, se você não toma o controle da sua vida, é porque ela está no controle de outra pessoa. Ponto final. Se você não está no controle, alguém ou algo está no controle da sua vida. Então tá na hora de você assumir o controle. Tá na hora de você acordar e despertar. Tá na hora de você dar um grito do leão aí dentro, o grito da leoa e falar: eu vou governar a minha vida. Eu vou fazer acontecer. E o primeiro passo é consciência. E se eu fosse você, eu estaria na próxima webinar. Se eu fosse você, eu estaria no workshop, porque eu posso falar, tá, gente? O maior investimento, tá, que a gente pode fazer é em nós mesmos. Esse ninguém rouba, entendeu? Então, eu passei recentemente, os meus colegas passaram por um treinamento no MTI, um treinamento de forte impacto emocional. Muito do que a gente vai entregar, a gente aprendeu nesse treinamento de impacto, de ressignificação. Lá a gente aprendeu sobre renascimento, aprendemos sobre ressignificação, aprendemos sobre eco da alma, aprendemos sobre várias técnicas para libertar o nosso poder latente. Bruno, quem é você? Eu sou um apaixonado por pessoas e eu amo, tá, destravar o poder latente do ser humano. Porque o que você carrega, entende uma coisa, a solução está dentro de você, não está fora. Lembra, um pinheiro ou uma árvore, pode pegar aí qual for a árvore que você quiser, a mais alta, toda árvore já foi uma pequena semente. Uma semente carrega o potencial de uma árvore frutífera, de uma árvore que dura milênios de anos. Então, você tem essa essência aí dentro. E eu, junto com a Fátima, junto com o Val, junto com o Dani, nós quatro nos unimos, porque a gente não tem tudo. Nós não temos todas as respostas, mas cada um carrega um pouco disso. E nós quatro, juntos, buscando também conhecimento, queremos ajudar o máximo de pessoas a encontrar esse poder latente, a destravar na vida pessoal, a destravar na vida profissional, a destravar na vida relacional. Quantos relacionamentos, de repente o seu, tá uma bosta, porque você não tem consciência. E se aprendeu a levar a vida como ela tá? E você acha que tá bem, mas não tá. Então, vida relacional e aonde a gente quer chegar? Uma jornada de uma vida exponencial. Bruno, o que é uma vida exponencial? É uma vida aonde você está fluindo no que foi chamado para fluir. É só isso. A natureza é exponencial. Tudo que o Criador fez é exponencial. O crescimento, ele é abundante, ele não para. Ele começa pequeno, mas na hora que ele entra no exponencial, ele é sem limite, né? Tenta fazer essa conta aí e faz uma multiplicação pelo infinito. Quanto vai dar? Quanto que é 1 vezes infinito? Consegue responder isso? Não tem resposta. Então, é o que a gente quer levar você a uma vida transcendente do que você tem hoje, tá, gente? Então, agora, para finalizar, eu ia fazer uma mentalização, mas não vou fazer, tá? Espero que você consiga visualizar você mesmo numa próxima etapa. É isso. Veja você. Depois, feche os seus olhos e mentalize você numa próxima etapa. Você vencendo esses bloqueios, mentaliza você superando traumas, mentaliza como você vai estar. Como que vai estar a tua aparência sendo uma pessoa realizada. Pensa nisso. Você merece uma vida realizada e vou falar uma coisa, as pessoas que estão à sua volta também merecem, tá bom? Agora, para finalizar, eu vou repetir mais uma vez, isso não é nem 3% do que a gente vai entregar no próximo webinar e também, principalmente, no nosso workshop, tá, gente? Você que está aqui, você é convidado, você é parente, você é filho, você é amigo de trabalho, né? Mas você está aqui por algum propósito. Nós chamamos você, convidamos você, cada um de nós quatro, chamamos pessoas. Não chamamos aleatoriamente. Não chamamos só para você estar aqui e participar, não. Eu acredito que há um chamado para vocês. Então, se vocês puderem estar com a gente no dia 30, no workshop, tá? Se fizer sentido isso para você, se programe. Tenho certeza, vai ser em São Paulo, depois a gente vai passar, né, as informações certinhas. Vai ser em São Paulo, ok? Vai ser uma experiência, gente,
única na vida de vocês. E foi o que eu falei. O maior investimento, se eu soubesse antes o tanto que é benéfico investir em treinamento, eu teria investido muito mais. E eu já investi muito valor e vou investir cada vez mais, porque transforma realmente. Então, faz isso, esteja com a gente na próxima semana e no dia 30, se organize. Bruno, eu não tenho dinheiro, dá um jeito. Porque isso pode ser uma coisa que vai mudar uma chave dentro de você e a tua vida, o resultado. O que eu vou falar para você é uma coisa só. Quanto pode custar não fazer isso na sua vida? Vou te dizer, já está custando faz tempo. Faz tempo que está custando. Então para de besteira e começa a investir no seu bem mais precioso, que é você mesmo, tá bom? Agora a gente vai abrir para perguntas, para depoimentos, para reclamações. Vai virar um reclame aqui, brincadeira. Reclame aqui, não. A gente quer ouvir vocês. Maravilhoso. Mas, gente, agora, primeiro, eu quero agradecer Fátima, uma parceira que a gente encontrou lá, né? Uma mulher incrível, forte pra caramba. Não posso falar palavrão aqui, que a gente tá online, tá sendo gravado, mas forte pra caramba. Você entendeu? Tamo O junto. Val, também um profissional, assim, gente, incrível, incrível. É um cara que lê a tua alma, praticamente. O Dani, um cara expert, tá, gente, no Maravilhoso. empresariado, um cara que é estudioso. O Daniel foi a primeira pessoa que eu encontrei lá no MTI, a gente sentou ali no hall, e a gente já foi se conectando e conversando, e ele é um cara que tem um conhecimento, vocês viram aqui, técnico da coisa, impressionante. E eu que estou aqui para somar, eu sou só uma pessoa que facilita, tá? Então, a É gente incrível. gostaria, gente, de um feedback de vocês agora. Acho que é isso, né? Sim. 9h38, Sim. nós 9h38. começamos, Tempo, né? nós começamos Estouramos o tempo. 8h35, estamos no tempo. Estamos no tempo. Ó, eu coloquei no chat o link para quem já quiser garantir, né, a vaga lá no dia 30. E copie esse link e já passe para os amigos, né? E aí a gente gostaria aí de ter aí o feedback de vocês, né? Podem falar aí o que vocês Agora acham que é a a gente vez precisa de melhorar. Agora é a vez de vocês, ver o que a gente pode melhorar. Eu levei uns 3 tapas aqui na cara. Foi perfeito. Só para de falar que eu sou ansiosa, porque eu sou só um pouco. Mas para mim foi perfeito, fez muito sentido, principalmente na vida pessoal, como profissional, né? Nas jornadas que a gente enfrenta no dia a dia, na batalha atrás de metas. Então, para mim, fez total sentido. Legal. Muito bom, obrigado. Bom, Isso aí, Lu. Podem Obrigado. falar, gente. Um de cada vez. Eu sei que todo mundo quer falar junto, mas pode ser um de cada vez. fique à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite. Bom, fiz várias anotações aqui. Ó, pera aí, deixa eu catar meu caderninho, porque já me falaram que você é a que vai dar a paulada na gente, viu, Amanda? Já fiquei sabendo, já. Deixa eu pegar aqui minha caneta para anotar. Ó, tá aqui, ó. Pode começar. Legal, gente. Bom, parabéns, primeiramente, tá? Vocês são mais que prontos para ir para o digital, para ir para... Não sei se alguns já estão, né? Mas vocês estão mais que prontos para ir para o digital, para minha percepção, é claro, né? Foi de altíssima qualidade o que vocês compartilharam com a gente aqui. Fiz muitas anotações, dá para ver aí? Bastante coisa. E é muito bacana ver que um complementa o que o outro fala. Dos 4, né? É um complemento. A gente consegue notar que cada um está tomando conta de uma parte e faz muito sentido, E eu acho que vocês, acho não, eu acredito que vocês estão no caminho assim para criar grandes coisas. Parabéns, parabéns mesmo. Show, Amanda. Obrigada. Top. Bom, obrigado. Gratidão. Mais alguém Galera, quer boa contribuir? Rafael que tá Boa falando, noite. tudo bem? Fala, Tudo Rafa, bom, tudo jóia? Rafa? Tudo ótimo. Queria dizer para vocês que vocês estão de parabéns. Eu vou compactuar aqui da mesma opinião da Amanda. Vocês estão mais do que prontos para ir para o digital, né? Mais do que prontos para fazer uma live, seja no YouTube ou no próprio Instagram. Pode ter certeza que quando vocês forem fazer uma live oficial, né? Não uma live teste, a gente vai divulgar, a gente vai entrar, porque
vocês, além de estarem preparados, vocês conseguem respeitar muito o tempo do outro para poder encaixar a ideia, né? Para poder dar um feedback, para poder agregar alguma coisa na fala do companheiro. Então, meus parabéns, viu? Show, mano. Obrigada, Valeu. gratidão. Bom, Importante esse retorno. Algum Mais ponto alguém? que vocês acham que a gente precisa... É bem legal a gente estar ouvindo vocês, a gente fica muito feliz, porque a gente se esforça bastante para ser bastante parceiro, como o Dani já disse, o Val e o Bruno, a gente se encontrou nesse evento e realmente foi um encontro aí de almas, né? Mas vocês enxergam alguma coisa que a gente tem uma oportunidade que poderia ser mais explorada, alguma coisa que a gente tivesse, alguma oportunidade? Estamos bem, hein, gente? Olha, Fala, Lu. eu acho, é o Rafael que está falando novamente aqui, gente. Fala, Rafa. Vai lá, Rafa. Eu acho que o que vocês precisam fazer mesmo é só praticar. É só continuar fazendo, porque é isso que vai trazer, não a perfeição, mas vai trazer cada vez mais uma evolução para melhor, né? Eu acho que foi ótimo. Show. Não perde nada para uma live, por exemplo, dessa galera que é famosa, que fala quase todos os dias aí no Instagram. Então é só começar a praticar mesmo. É só fazer diariamente, começar a fazer ali semanalmente, porque o pessoal vai começar a se interessar, vai começar a entrar. E tá maravilhoso, é isso aí, só continuar. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigado. gratidão. Valeu, mano. É gostoso saber isso aí. Olha, eu vou eu falar um queria negócio dar aqui, eu vou falar um negócio aqui rapidinho, tá? Nós somos famosos, tá? Porque vocês estão na nossa live, não estão na deles. É. Fala, Júlia. Fala, Júlia. Eu quero dar meu feedback também. Eu concordo com o que o pessoal falou. Concordo com o que o Rafael disse de continuar treinando. Eu acho que vocês já estão bem, vocês vão melhorar muito, mas vocês já estão ótimos para mim. Parabéns para todos vocês. Eu gostei bastante. Eu também sou que nem a Amanda nas anotações aqui, nos apontamentos. Enfim, eu fiquei, assim, muito curiosa sobre tudo que vocês falaram. Eu super participaria porque, que nem vocês disseram que falaram só 5%, me deu muita vontade de saber o 100%, saber o todo que vocês estão preparando. Tanto sobre as habilidades, sobre os perfis comportamentais, a gestão do tempo, descobrir quem eu sou, achar minha identidade. Eu achei isso, nossa, incrível. Então, parabéns. É isso. Gratidão. Obrigado, Show. gratidão. Linda. Vou dar meu feedback aqui. Primeiro, agradecer ao Bruno, né, pelo convite. Muito obrigada. Foi algo que nos agregou bastante, tenho certeza, para todo mundo que está participando. Dividir aí esse feedback em duas etapas. Primeiro, pelo conteúdo do pessoal, muito bom. Um agrega o outro, é uma engrenagem, né? Uma peça fora do lugar, as demais não vão fazer sentido. Então, de forma assim, do que foi abordado, achei muito interessante. Já consumo alguns conteúdos nessas áreas de forma geral, então realmente veio agregar muito do que eu já busquei e tenho buscado. E o meu feedback continue mesmo. O PNL ou qualquer outra coisa que a gente for falar, ainda eu sinto que é algo que nem sempre é bem visto, nem sempre é algo que a gente consiga explanar de forma ampla, porque tem muitas pessoas que ainda possuem algumas crenças que limitam o seu próprio crescimento em relação ao assunto. Então, eu acho que a gente precisa propagar mesmo, para que mais pessoas tenham acesso. Achei todo o conteúdo de uma linguagem simples, fácil, apesar de ser um conteúdo complexo e denso, mas as analogias, essa forma que vocês abordaram torna tudo muito mais simples, né? Principalmente para quem está entrando no conteúdo, ainda não conhece. Então, parabéns pela dedicação. É nítido ver que vocês se entregaram, que vocês se prepararam, que vocês buscaram excelência para estar aqui apresentando esse conteúdo e com certeza entregaram. Então, muito obrigada. Obrigada. Aí, Manu. Muito bom, obrigado. Uma pergunta. Sim. Vocês já Manda. têm um nome para o grupo de vocês?
pro grupo? Não, tipo, a gente Não. falou de quadrilha, mas não deu certo. A quadrilha ficou Quadrilha muito não forte, pode. entendeu, Amanda? Sim. É, A O nome, Emanuele, o né? nome- Ela falou agora, e ela usou uma palavra que acho que define muito o que vocês estão representando aí. Eu acompanho muito esses players, né, de desenvolvimento, assim como Fábio Augusto, Caio Carneiro, ouço muito podcast, JJ, e eles têm João um J. grupo deles, né, que é a Trinca. Sim, E nós aí a hora que a falamos Emanuele me disso falou, ontem. meio que me veio a ideia, né, de que eles Sim. são a Trinca e vocês podem ser a engrenagem, não sei, algo relacionado a isso, Legal. porque acho que isso descreve muito bem, a Manuela falando, né? Descreve muito bem como que vocês conduziram todo o processo. Foi uma engrenagem perfeita. Muito Ó, obrigada. gostei, engrenagem. Gostei da ideia. legal. Ei, ótima sugestão. Obrigado, Obrigada. Amanda. A gente tá aprendendo também, Imagina, foi eu o que a sou gente filha da falou. Fátima, Então, gente. Eu sou filha da Fátima, eu sou outra pessoa que é apaixonada por desenvolvimento humano também. Então eu tô sempre participando de vários projetos assim, justamente porque sim, isso muda a gente de dentro para fora. Como diz minha mãe, é uma chave que abre para o lado de dentro. total. Verdade. Não, e a engrenagem eu achei legal. 4 engrenagenzinhas, né? Nossa, É o top. motor funcionando. Perfeito. Colocando para rodar. Fechou. É isso, né, gente? Eu sou Fechou, ruim de gente. finalizar. Sim. Gostaria de agradecer a participação de todos aí que opinaram, deram sugestões, ficaram com a gente aqui, ó. Gente, já são 10 para as 10, estão aqui com a gente. Gratidão do fundo do meu coração aos meus parceiros, a essa engrenagem incrível, né? Que a gente tem se esforçado dentro de cada especialidade de cada um, dos nossos tempos, dos nossos negócios. E saiu a nossa primeira live. Terça-feira que vem vai ter oficial, né? E aí, gente, muita mesmo, do fundo do meu coração, gratidão pelo tempo, pelo carinho, pelas sugestões, pelas opiniões. Com certeza, estar dentro de cada coração aqui, a gente vai dormir pensando de que forma a gente pode praticar mais e ser melhor. Eu deixo aí para vocês despedirem também. Gente, gratidão. Eu também queria agradecer muito imensamente aqui a todos que participaram, né? Os convidados do Bruno, convidados da Fátima. Os meus convidados, infelizmente, não puderam estar aqui, mas foi uma honra poder compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco do meu conhecimento, né? Principalmente um pouco da minha essência, que eu acho que isso é o principal. Conhecimento, lendo os livros, todo mundo pode ter, né? Mas a essência de cada um, ela é única, né? Nós somos todos únicos dentro do ser que somos, né? Então, gratidão a cada um de vocês que disponibilizou algo que é muito precioso para todo mundo, que é o tempo, né? Que o Dani falou, que é o tempo para poder estar aqui com a gente, ouvindo a gente e se permitindo, né? Aprender um pouquinho mais. E eu falo que não é o que eu ensinei para vocês, mas foi o que vocês aprenderam conosco. Então, gratidão. Muito bom. Eu gostaria de agradecer aí aos parceiros aí, a engrenagem, então, acho que está bem sugestivo, ficou bem encaixado no nosso grupo aí. Parabenizar aí vocês que puderam participar, que fizeram uma escolha de estar aqui com nós hoje, em troca de alguma outra atividade que vocês podiam estar fazendo com a família de vocês, ou algum lazer que vocês pudessem ter, escutar e contribuir para que a gente possa avançar com esse projeto que tem o objetivo de compartilhar as nossas vivências, de fornecer ferramentas práticas que possam ser aplicadas. Eu acho que isso é impagável. Então, assim, eu estou muito agradecido mesmo, tá? Me sinto lisonjeado de estar nesse grupo de elite, não só dos apresentadores, como dos telespectadores aí. E conto com o apoio de todos vocês aí, que com certeza a gente vai conseguir levar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa cumprir efetivamente a nossa missão. Como nós 4 falamos, a gente tem isso muito latente, né, dentro de nós, como o Bruno falou, esse poder latente, e agora chegou a hora da gente brilhar, e nós não seria justo se a gente não brilhasse junto com vocês aí. Então, gratidão mesmo aí
a todo o grupo e os telespectadores que apoiaram. É isso, galera. Então, assim, deixar também aqui, não posso dizer que eu não estou grato, eu estou grato por vocês, grato por vocês estarem com a gente, os nossos amigos aí da engrenagem, mas quem está aqui nos prestigiando. Só falar uma coisa para vocês, é o seguinte, a vida é hoje, só isso. Obrigado. Alô, gente, boa noite. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e gratidão.